Êxodo capítulo 29. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas, untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos,
por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado. E o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo capítulo 30. Farás também um altar para queimares nele um incenso. De madeira de acácia o farás. Terá 1 côvado de comprimento e 1 de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares. Nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares.
Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimos. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo.